que você faria de diferente na sua carreira profissional com a mentalidade que você tem hoje? Vem comigo que eu vou te mostrar hoje lições aprendidas da minha trajetória profissional e como eu fiz para mudá-las. E, importante destacar, que a gente aprende muitas vezes com os erros, mas caso tenha alguém que te mostre quais são os erros e o que fez de diferente, aproveite essa oportunidade. E por isso que eu te peço hoje para que você assista esse momento, para que na nossa conversa eu te mostre tudo que eu fiz dentro da minha trajetória profissional, que eu percebi que em algum momento eu precisava mudar para crescer e me desenvolver profissionalmente. Eu trabalhei durante 12 anos em grandes empresas, tanto na área industrial como na área corporativa. E essas dois mundos me trouxeram uma grande bagagem e muita experiência, e com isso também muito aprendizado. Uma das lições aprendidas que eu vou iniciar hoje com vocês nesse nosso bate-papo é uma lição aprendida muito importante. E eu percebo hoje, nesse mundo profissional, que muitas pessoas ainda cometem esse erro, que eu cometia também há muito tempo atrás, e todo dia eu fico cuidando para que isso não volte a acontecer. Então, a primeira lição aprendida é saber vender meu trabalho. Gente, isso é muito importante. Quando a gente sai normalmente da faculdade, o que acontece? A gente quer executar, quer fazer grandes entregas, quer se destacar, mas a tendência é sermos grandes executores e esquecermos dessa parte de vender o trabalho. É como no mercado de trabalho não ter merecimento a algumas oportunidades. Como assim? Não merecer? Não ser digno de algumas oportunidades? Sim. Por quê? Porque se você não mostra o seu trabalho, as pessoas não conhecem. Se as pessoas não conhecem, em algum momento, quando você precisar concorrer a uma vaga, a uma seleção, seja na empresa ou seja em outra empresa, as pessoas não vão te conhecer. Elas vão saber o que você fez, o que você realizou. Eu vou te passar um exemplo que eu tive dentro da área profissional, como que eu descobri isso, né? Quando que deu aquela virada de chave. Quando eu vi algumas seleções internas, eu percebi que haviam vários candidatos, normal. Só que alguns candidatos não tinham tão boas entregas, mas eles passavam na seleção. E eu me sentia meio que injustiçada pelas pessoas que concorreram. Poxa, como assim? Aqueles caras, a pessoa que passou não tem tanta entrega e os demais concorrentes eram muito mais fortes. E aí, um dia conversando assim com um colega, ele me disse: mas Bárbara, ele não faz tão, a pessoa ali, algumas pessoas que concorreram, não fazem tão grandes entregas assim. E eu falei: como assim? Eles entregam, você não sabe, olha só, e dava alguns exemplos. E aí esse meu colega me questionou: Bárbara, mas ninguém sabe disso, eles não mostram o seu trabalho. Gente, aquilo foi meio que um soco no estômago para mim. Eu falei: caramba, eu também não mostro o meu trabalho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: poxa, peraí, Fiquei pensando refletindo sobre aquela frase que o meu colega comentou: eles não vendem o seu trabalho. E aí logo depois teve uma avaliação de desempenho, que aconteceu na empresa. Isso, gente, normalmente em grandes empresas acontece de fazer uma avaliação de desempenho. E nessa avaliação de desempenho, a alta direção faz alguns comentários sobre o seu desempenho, sobre as suas entregas. Uma frase me chamou muita atenção, onde dizia o seguinte: ela é uma excelente executora, realiza grandes entregas, mas não sabe vender o seu trabalho. Cara, de novo, Então foi aquela coisa assim: meu Deus, eu não sei vender o meu trabalho mesmo, eu tive certeza naquele momento. E a partir daí então eu comecei a refletir, eu falei: poxa, mas como que eu fiz as minhas entregas, para quem que eu mostrei?
E numa conversa com um gerente, ele olhou no fundo do meu olho e ele falou: Bárbara, você não precisa ter medo de falar que você liderou algum projeto. E eu falei, um pouco tímida, eu falei, não, mas as pessoas podem pensar que eu estou me vendendo, no sentido de eu estou falando que eu fiz o trabalho sozinha. E ele falou, mas você fez o trabalho sozinha? Eu falei, não. Eu falei, então, você não precisa dizer que você fez o trabalho sozinha, você só fala a verdade, que você liderou o projeto, que você liderou aquela entrega, junto com uma equipe, né? Juntamente com uma equipe. Eu falei, caramba, eu posso fazer isso. Então, o que aconteceu? A partir daí, eu comecei a cuidar como eu fazia a venda dessas entregas, desses grandes projetos do meu trabalho. E nesse momento, né, um tempo depois, eu participei de um curso de oradores e palestrantes. Então, fui na intenção de fazer o curso para aprender a falar em público, falar melhor, apresentar, porque eu vinha participando de muitas palestras. E aí, nesse curso eu levei um choque. Por quê? Porque nós tínhamos que fazer vídeos, né? E eu entrei pensando que eu ia aprender a falar melhor e aprendi a vender meu trabalho. Como assim? Sim, dentro do curso nós tínhamos que vender, né? O que você faz? Então eu entendi que eu preciso sim me mostrar. E aí naquele momento eu comecei, no primeiro vídeo, muito tímida, né? Muito séria. Aí veio uma colega do curso e falou o seguinte, eu não sei muito bem o que é isso, mas pelo que você me falou que você faz, eu quero comprar. E aí eu me dei conta, falei, gente, eu tenho que me desenvolver nessa parte de vender o meu trabalho. O que eu faço hoje, né, de lição aprendida e como eu fiz de diferente? Hoje eu atuo com consultorias e eu me posiciono como líder do projeto. Então, o que eu faço hoje? Toda entrega de projeto que nós fazemos, então eu inicio a apresentação, né, de forma a mostrar a equipe, de forma a mostrar qual seria o propósito, né, inicial do projeto e dou abertura para a equipe, que a equipe mostre o que ela fez. E faço depois o encerramento e agradecimento. Mas as pessoas sabem que a Bárbara esteve ali, né, que de alguma forma a Bárbara fez essa condução para que chegasse esse resultado. Essa é uma lição muito importante e eu percebo que veio na minha construção, né, no meu desenvolvimento, e acredito que você também precisa atuar, né, com isso, com essa venda do seu trabalho, para que se você queira crescer profissionalmente, mudar de área, mudar de empresa, você precisa mostrar realmente o que você faz, quais são as suas entregas. Outra lição aprendida que é muito importante é entender a estratégia da empresa para saber onde focar as suas entregas. No começo, eu confesso que os meus primeiros trabalhos de melhoria não eram focados na estratégia. Como assim? As pessoas vinham, solicitavam, Bárbara, você pode me ajudar? Eu preciso melhorar, né, essa parte do processo. Eu ia lá, ajudava, fazia muita coisa. Mas quando eu tinha que fazer o levantamento de quais eram as minhas entregas, quais eram esses resultados, eu não tinha ganhos relevantes. Por quê? Porque eu não focava na estratégia. E isso é ruim para a empresa? Não. É claro que de alguma forma eu trazia resultados, mas esses resultados não eram tão impactantes como se eu fosse focar, né, na entrega de produtividade, na entrega de eficiência, em algo que naquele momento era estratégico para a empresa. Se hoje eu saísse da graduação, eu faria de forma diferente. Eu não focaria em executar um monte de melhorias. Eu focaria na estratégia, porque isso me daria melhores resultados pensando sempre na estratégia da empresa. E como que eu me dei conta disso? Foi quando eu comecei a aprender sobre o desdobramento da estratégia e sobre Roshin. Por quê? Porque aí eu entendi, bom, qual é a estratégia? Ou seja, o que seria estratégia? Quais são os direcionais, né, da alta direção? São neles que eu preciso focar a minha melhoria. E aí sim, os resultados eles terão maior impacto na empresa. Existem algumas perguntas chaves que eu posso te ajudar
para que você consiga realmente mudar a chave também. Então, sempre quando você vai iniciar um projeto, se pergunte: quais são os direcionais da empresa? Esse projeto, ele está de acordo com esse direcional? Qual é o impacto desse projeto que eu pretendo atuar? Ele aumenta a satisfação do cliente? Se eu não liderasse esse projeto, qual seria um outro projeto de tanta relevância assim? Esse projeto que eu estou atuando, ele realmente atua nos direcionais da empresa? Bom, com essas dicas, com essas simples perguntas, você já pode iniciar e sim fazer uma melhoria focada no direcional da empresa e não simplesmente por fazer. Bom, como eu falei para vocês, eu errei e fui aprendendo. Eu preciso focar na estratégia da empresa. Só que como eu vou fazer isso se eu tenho dificuldades em dizer não? Essa foi outra lição aprendida. Aprender a falar não. Gente, como é difícil dizer não. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que adora ajudar os outros, adora contribuir, né, com as pessoas. E aí, toda vez que eu tenho meu tempo limitado, eu repito uma frase para mim, uma frase que eu escutei um tempo atrás, que é: toda vez que você disser sim para alguém, você está dizendo não para você mesmo. Então, gente, dizer não para um familiar, dizer não para um pedido de um amigo, para um colega, é super complicado. Mas toda vez que a gente diz sim, não tendo tempo para ajudá-lo, você está se colocando em segundo plano. Então a culpa, a responsabilidade é extremamente sua. Por quê? Porque você muitas vezes não quer dizer não, porque não vou ser chato com a pessoa. Poxa, a pessoa sempre me ajudou, não vou dizer não para ela agora, ela está precisando. Eu mesmo, eu achava, acreditava que as pessoas têm que parar para ajudar. Eu achava um absurdo quando alguém não se prontificava, Alguém ia pedir ajuda para outra pessoa e essa pessoa dizia: não, eu não tenho tempo agora para te ajudar. Como assim? E a empatia, cadê? Sabe? Então eu comecei a entender que essa pessoa que dizia não, quando ela não podia, não tinha tempo disponível para ajudar, essa pessoa tinha uma produtividade maior que a minha. Por quê? Porque eu parava o meu trabalho para ajudar. Então muitas vezes eu deixava de comer, de fazer minhas refeições, deixava de viajar, deixava de dormir, de ficar com a família, de ficar com amigos, porque eu não sabia dizer não e eu gostava de ajudar as pessoas. Só que isso acabava em alguns momentos me prejudicando. E não pense que dizer não é falta de empatia, falta de educação. Não, gente, saber dizer não é libertador. Por quê? Porque significa que você tem prioridades. E existem formas de dizer não. Formas com que você não prejudique a pessoa, mas que também você consiga realizar o seu trabalho. Então, sempre que alguém te procurar, eu estou precisando de uma ajuda sua rapidinho, aquele rapidinho que demora mais tempo, sabe? Você pode responder: olha, nesse momento eu não posso te ajudar, mas assim que eu terminar o meu trabalho, que será aproximadamente determinado horário, hoje à noite, hoje final da tarde, hoje à noite, amanhã de manhã, eu te procuro e eu te ajudo. Aí às vezes a pessoa pode dizer o seguinte: não, mas eu preciso, isso é muito urgente. Bom, eu não posso te ajudar nesse momento, mas eu te indico tal pessoa, tal colega que pode te ajudar, que pode, talvez te ajudar, mas que eu realmente não posso nesse momento. Então, de forma educada, você responde isso. E a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a entender, olhar para a trajetória, eu via que muitas vezes eu deixei de fazer as minhas entregas porque eu ajudava outras áreas, outros setores, outros colegas e deixava de realizar as minhas entregas ou realizava as minhas entregas em cima da hora, correndo ou com atraso. Isso é um ponto muito importante. Saiba dizer não quando realmente você não pode ajudar alguém. Outra lição aprendida e que eu aprendi um pouco tarde, mas que me fez enxergar e ter uma visão diferente é: aproveite a oportunidade de ter um mentor. Tenha um mentor na sua vida.
Por que eu te digo isso? Porque muitas vezes eu passei por muitas dificuldades e se eu tivesse ajuda, né, o conselho de um mentor, a mentoria, eu teria reagido melhor àquela situação. Pense em alguém hoje, imagine alguém que você realmente admira dentro da empresa. E não necessariamente que precisa ser da sua área, tá? Pode ser de um outro setor. Ou então, alguém de outra empresa que você já trabalhou, ou um grande amigo, um colega, alguém que você saiba que as entregas dessa pessoa são relevantes, que ele é uma pessoa diferenciada onde ele atua. Peça para que essa pessoa seja seu mentor, né? Porque ele pode contribuir muito no seu desenvolvimento pessoal. O mentor, gente, o papel do mentor hoje não é um terapeuta, tá? Então não adianta você chegar na frente do mentor e, porque o trabalho tá ruim, porque eu não gosto. Não, o mentor, ele vai te orientar quanto a algumas situações, qual seria o melhor desenvolvimento para você. Então pense nisso. E essa mentoria, ela pode ocorrer num café, né? Ela pode ocorrer num final de tarde, em uma conversa. Então ela tem que ser prazerosa, ela não pode ser como assim, o compromisso. Hoje, toda terça-feira eu tenho mentoria, tem que ir na mentoria. Não, ela tem que ser com alguém que você realmente admire, tenha muito respeito e muita consideração e seja um momento de descontração, seja um momento no qual você expõe suas opiniões, expõe o que aconteceu, situações, né? E pede esse apoio, essa ajuda de alguma forma, algumas orientações. E claro, o mentor, ele sabe te fazer as perguntas corretas e isso pode te ajudar muito no seu desenvolvimento. A mentoria, ela não é algo com prazo estipulado. Normalmente, você vai acompanhando como está sendo o seu desenvolvimento. Vai chegar um ponto que você percebeu que aquele mentor, né, ele não está mais te agregando tanto dentro das mentorias. Por quê? Porque você já foi absorvendo esse conhecimento. Então, quando você entender que aquele momento não será mais de mentoria, talvez ele vire um grande amigo, né? Talvez ele vire um grande parceiro de trabalho, de negócios, mas é importante você saber em que momento essa mentoria ela deixa de ocorrer, certo? Eu perdi essa oportunidade por muito tempo, né? Se eu tivesse descoberto isso, tivesse tido essa iniciativa de ter um mentor, com certeza teria me ajudado muito, como eu já comentei. E eu te pergunto agora, se você tivesse que escolher um mentor para a sua carreira profissional hoje, quem você escolheria? Quem seria seu mentor? E tão importante quanto ter um mentor é ter um networking na sua gestão de carreira. Por que eu te digo isso? Porque para mim eu não tinha a noção, né? Quando a gente sai da graduação, a gente não se preocupa muito com isso, né? Não se preocupa em ter contatos, mas contatos relevantes para a sua carreira. Então eu entendi isso quando eu comecei a fazer palestras, né? A sair daquele meu mundo só do setor, da área, mas conhecer novos ramos de negócio. E aí eu percebi o quanto foi proveitoso isso para mim, né? Porque em alguns momentos eu precisava de algum contato para realizar algum bench na empresa, né? Precisava de pessoas que me ajudassem, né, em algum tema específico. Então isso foi me ajudando. Só que eu fui a ter esse networking já depois de muito, né, de alguns anos já na minha trajetória profissional. Gente, no mundo real, você não é uma ilha, você não vive só com algumas pessoas. No mundo corporativo, essa verdade ela é reforçada. Você precisa ter contatos, você precisa conhecer pessoas, né, pessoas nas quais você possa discutir sobre determinado assunto. Então, o que eu indico é participe de palestras, participe de eventos, grupos de discussões, né? Então, é muito comum em algumas redes sociais ter grupos de discussões sobre o tema em que você trabalha. E é interessante que você dê a sua opinião,
né? Faça perguntas. Às vezes, nesses grupos, você tem uma certa dificuldade dentro do seu processo e nesses grupos você pode sanar essas dúvidas. Então, faça sim uma rede de contatos verdadeira, para que você consiga fazer essa troca, né? Você pode oferecer algo, né, e ter algo em troca também. Agora, eu vou falar de uma lição aprendida que é muito relevante. E aqui abro o meu coração. A lição aprendida é saber pedir ajuda. Quem de vocês nunca atrasou uma entrega de um projeto por acreditar que poderia fazer sozinho, que não necessitava pedir ajuda ou incomodar alguém em relação àquela determinada entrega? Eu passei por isso muitas e muitas vezes. Por estar numa posição de ser especialista do processo, né, de ser referência, ser consultora naquela área, eu tinha um certo receio de pedir ajuda porque eu pensava que as pessoas iam acreditar que eu não sabia, que eu não era boa o suficiente, né, de executar aquele projeto sozinha ou aquela determinada atividade sozinha. Gente, chegou um ponto que isso começou a me prejudicar no meu trabalho. Por quê? Porque eu tentava fazer tudo sozinha, chegava no momento da entrega do projeto e eu não conseguia fazer. Eu estava lá, né, de última hora, correndo, nervosa, tentando entregar, né, isso em alguns projetos, até o ponto de que uma gestora chegou e falou para mim: Bárbara, você não precisa fazer tudo sozinha. E aquilo ficou também, né, fiquei remoendo em relação àquilo. E eu falei, gente, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso aprender a fazer isso. E aí eu resolvi fazer terapia. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque para mim foi libertador. Entender que eu posso sim pedir ajuda para executar alguma atividade. Que não é vergonha nenhuma fazer isso, né? Então eu tinha vergonha, eu tinha um certo receio de pedir ajuda até para pessoas da equipe onde eu trabalhava. E eu tentava levar tudo sozinha, né? Não, eu preciso entregar, eu preciso fazer, não vou pedir ajuda. Ou até muitas vezes porque eu acreditava que era mais fácil e mais rápido eu fazer sozinha do que pedir ajuda para alguém. Bom, eu vou ter todo o tempo de ensinar alguém, olha só o pensamento, eu vou ter todo o tempo de ensinar alguém e eu posso fazer muito mais rápido sozinha. Gente, isso é uma burrada pensar dessa forma, sabe? Porque é um desperdício. Tá? Porque você pode sim pedir ajuda, né? Você vai realizar muitas vezes entregas muito mais consistentes, porque tem outras pessoas que podem te dar opinião em relação àquele trabalho, em relação àquela atividade, em relação àquele projeto, vão te agregar com certeza, tá? Saiba, claro, para quem você deve pedir ajuda. E o que eu ganhei com isso, né? O que eu ganhei em começar a pedir ajuda? As minhas entregas foram muito mais consistentes e dentro do prazo. Sabe aquele estresse de última hora, correria para entregar um projeto? Então, eu não tinha mais aquilo. Foram poucos os projetos que eu realmente entreguei com uma certa correria depois que eu aprendi a pedir ajuda. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver pessoas, né? Então eu utilizava um certo tempo para ensinar e as pessoas realmente executavam a atividade, como eu também aprendi. Então tinha muita coisa que eu não conhecia, ou eu fazia de uma forma mais demorada, e alguém vinha e falava, não, ó, você pode fazer dessa forma, né? Então a pessoa realmente executava a atividade e me ensinava como fazer, como gerar um relatório, um sistema, por mais simples que fosse, certo? Então, gente, peçam ajuda. Você com certeza você vai ensinar, vai aprender, você vai conseguir realmente entregar os projetos dentro do prazo acordado. E falando em desenvolvimento, tem uma outra lição aprendida, que é saber fazer um bom PDI e realmente executá-lo. Mas, Bárbara, o que é esse tal de PDI? PDI é um plano de desenvolvimento individual, no qual alguns gestores realizam com um determinado colaborador para que ele desenvolva as competências necessárias para assumir determinado cargo ou função dentro de uma empresa. Tá, mas só um gestor pode fazer um PDI? Não, né, gente? Você pode fazer o seu PDI. O importante é que você insira o seu estado atual, aonde você quer chegar, qual o seu objetivo,
né? E quais são as competências que você precisa para atingir esse seu objetivo, essa sua meta, né? E aí, gente, quais são as ações que você precisa ter para desenvolver essas competências? E mão na massa, é só executar. Eu fiz muitos PDIs e aí vem a parte da lição aprendida de fazer PDI e executá-los. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu fiz muitos PDIs ao longo da minha carreira, mas poucos deles realmente eu levava a sério, poucos deles eu executava. Até o ponto de perceber que eu não ia chegar, né, eu não ia me desenvolver se eu realmente não executasse o que eu colocava no meu planejamento. E aí, em determinado momento, quando eu me dei conta disso, eu realmente fiz um PDI e coloquei lá, bom, o que eu como Bárbara, dentro de 2 a 3 anos, né, fiz um PDI de 2 anos, pensando já no terceiro, como que eu poderia me desenvolver, né, dentro do que eu almejava, dentro da minha meta. E eu comecei a me preparar para isso. Então eu comecei, um dos pontos era ser professora, né, e eu comecei a estudar sobre isso, né, como dar uma boa aula, métodos de aprendizado, e consegui aí me desenvolver. Isso é só um item do meu PDI. Eu consegui me desenvolver para isso. E hoje eu amo dar aula, eu amo ensinar. Então, isso veio do meu PDI. Então, gente, olha se eu tivesse realmente executado todo o meu PDI lá no meu início da minha carreira, o quanto eu já não teria agregado de valor dentro dessa minha trajetória. Aprendi mais tarde, mas quando eu executei, realmente eu tive bastante vantagens, né? Eu tive êxito na realização desse PDI, de todas essas ações que eu me propus a executar. Tem um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui. Você pode elaborar um PDI para o seu ano ou você pode elaborar um PDI para 3 anos. Eu sugiro, não existe certo ou errado, tá, gente? Eu sugiro que vocês façam um PDI para 3 anos. Por quê? Porque você vai estar fazendo um plano de carreira e você precisa fazer a gestão disso. Então, o que você quer para daqui 3 anos, certo? Aonde você quer chegar? Quais são as competências? Quais são os cursos? O que você precisa fazer para chegar na sua meta, no seu sonho, né? No seu desejo? Aqui hoje eu trouxe algumas lições aprendidas minhas e o que eu deixo de ponto assim mais relevante para você é: pense no que está te atrapalhando hoje dentro da sua carreira, que te impede de crescer profissionalmente. Depois de pensar nisso, pense quais são, né, reflita sobre isso e quais são esses pontos, né, como você pode desenvolvê-los, eliminá-los, né? Porque assim, se eu conseguir, né, identificar isso ao longo da minha carreira e corrigir, você também com certeza consegue. Curta esse vídeo e se você tem alguém que você acredite que também faz sentido, que passou... Bom, eu lembrei, a Bárbara está falando aqui de uma lição aprendida, mas eu sei que um amigo, um colega meu também já passou por isso. Mande esse vídeo para ele e ajude também outros colegas, outros amigos a se desenvolverem da mesma forma que você. Eu fico por aqui, espero ter contribuído com você e até o nosso próximo bate-papo.